Olá, tudo bem? Sou Isaac Messias, sou advogado e vamos hoje refletir um pouquinho sobre processo penal mais uma vez, né? Mais uma reflexão. O que eu gostaria de conversar hoje? Então, o processo penal como limite da democracia, né? Isso daí já foi uma discussão que eu já tive com alguns amigos, já tive essa discussão com familiares, né? Geralmente é daí que surge quase todas as reflexões, né, de conversas e questionamentos, né, que dizem respeito a processo penal, direito penal, cometimento de crimes, enfim. E aí vale uma reflexão sobre o que significa, ou deveria significar, o processo penal na sociedade brasileira, né, ou na sociedade humana, enfim, né? E essa situação, essa discussão, essa reflexão, ela gira em torno de diversas proposições teóricas sobre, enfim, o que significa o direito criminal, de modo geral, né? O que significa, qual o propósito, qual é a finalidade do direito penal, qual é a finalidade do processo penal, né? Mas, assim, eu gosto de tratar isso nesse vídeo a gente vai tratar isso de outro prisma, né? Sobre outra ótica. Em primeiro lugar, é que existe um temperamento, né? Uma forma de você conseguir fazer o diagnóstico de uma democracia de um jeito muito óbvio, né? Você consegue diagnosticar uma democracia pelo nível de autoritarismo que existe no seu processo penal. Quanto mais autoritário o processo penal, né, mais autoritária e menos democrática a sociedade. E por que isso? Porque eu considero que o processo penal é o limite da democracia. É como se... já é um conceito muito difícil de definir, né? A democracia já é um embate já da ciência política, já que se não é recente, né? Já é milenar esse debate a respeito do que é a democracia. Enfim, sempre quando se está a falar sobre isso, existe a óbvia pergunta, tá, mas o que significa esse raio do que você chama de democracia? E aí geram certas dificuldades, certos alvoroços, enfim. Mas, nessa grande dificuldade de definir o que é democracia, uma coisa certamente é: o limite dela é o processo penal. O limite dela, da democracia, do Estado Democrático de Direito, é a definição de limitação do poder do Estado de punir e perseguir alguém em razão de algo que se chamou de cometimento de crime. Então o processo penal nada mais é do que a aferição dos limites e o contorno da democracia, né? Então, dependendo da forma em que se coloca o processo penal em andamento em determinado país, você consegue aferir o grau de democracia ou até onde vai o que se chama de democracia. E esse é um significado, né? É possível, do que nós estamos falando aqui, do processo penal como limite, o limite da democracia, né? Também tem um outro sentido, que é o sentido de você conseguir perceber o processo, a democracia como também carregando dentro de si contradições, entendeu? Paradoxos, vamos chamar assim, que giram em torno de, por exemplo, da violência, né? Violência geralmente é rejeitada na democracia, né? Violência ilegítima ou é rejeitada, com certeza, na democracia. Tanto há grupos minoritários, partindo do pressuposto que todos são iguais perante a lei, enfim. Acontece que, numa determinada situação, que é o cometimento de algo que se chama crime, essa democracia, visando a defender esse Estado, né, melhor dizendo, visando a defender o status quo, né, das relações sociais e coesão social, assim, esse é o discurso vigente, né, vai em direção a uma determinada pessoa,
perseguindo criminalmente. Uma persecução criminal se inicia. E então, visando o quê? Na verdade, concretamente, o corpo da pessoa, né? O aprisionamento da pessoa, a geração óbvia de violência. E aí nós estamos falando só de um ambiente extremamente menos palpável do que a realidade concreta, que é o processo, que é papel e audiências e tal. É muito mais... A névoa ali, ela se estabelece bem mais branda do que na rua, no estado policialesco, enfim, que nós também estamos imersos, né? Isso é uma outra discussão, né? Então, nós estamos falando sobre violência, no fim das contas. E a violência, ela é o limite da democracia. Isso é natural. A gente olha e consegue conceber isso com muita tranquilidade. Então, o processo penal também é um ambiente de paradoxo. O processo penal também é um ambiente de conflito de valores sociais extremamente densos, de discussões extremamente profundas na sociedade, envolvendo vingança, envolvendo vitimização, envolvendo vários componentes sociais que redundam em uma sentença, né? E aí, o escopo disso tudo é uma racionalização, né? E às vezes é o apagamento de todas essas razões que nos carregaram, nos levaram até um processo. E essa é a complicação, né? E ao mesmo tempo, isso também é um valor positivo no processo, né? Não se deixar com que a sociedade seja carregada pelos seus tumultos internos, né? Ao mesmo tempo que o processo é fruto disso, né? Então, nós podemos imaginar a democracia como um prato, e na borda desse prato está o processo penal. E aí a nossa necessidade de tratar isso com grande cuidado, não fazer com que o processo penal seja algo que todo mundo deva passar, entendeu? Não devemos fazer com que o processo seja tido como algo de qualquer maneira, irrelevante para a democracia, pelo contrário, como sendo o limite, ele deve ser o mais bem cuidado possível para garantir que tudo que a gente pode ter certeza que se diz ser nuclear da democracia, né, e sem essas nuances da violência e tudo, a gente consiga defender todo o resto, entendeu? Então essa era a reflexão, né? Espero que não tenha sido confuso, mas é uma coisa que eu costumo dizer. As reflexões, elas vêm de conversas, e o que eu estou registrando aqui, documentando só, mais uma conversa mental comigo mesmo e com vários colegas e amigos que já pararam para discutir isso comigo, né? E é isso. Curta, compartilha, faça o que tiver que fazer, né? E se inscrever também. E é isso, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.